Queremos apresentar para vocês a termolaminadora TM360, mais um produto da marca MR Máquinas. Essa máquina, apesar de compacta, pesando apenas 13,5 kg, é uma máquina que traz grande produtividade. Ela chega a laminar até 1,80 m por minuto. Ela possui todas as suas engrenagens internas em aço, de modo que traz grande durabilidade para o produto. E ela também possui os 4 cilindros em silicone, na qual os dianteiros são com aquecimentos internos, de modo que traz grande qualidade na laminação. Ela também possui um painel todo digital, com displays onde que vocês podem observar a velocidade na qual a máquina se encontra. Também ela tem no display a temperatura na qual você está regulando a sua máquina para fazer a laminação. Ela lamina tanto bobinas comuns de BOPP, bobinas high-tack, bobinas PET e também ela faz bobinas polacial comum, polacial em folhas e também ela faz hot stamp. A TM360 é um produto em 220 volts. Ao ligar a tomada, logo atrás, perto do cabo de energia, encontra-se a chave geral. Acioná-la, ela irá acender todo o painel. O painel ele tem as teclas para funcionamento do motor. Essa primeira, o motor se encontra parado. Logo em seguida, reverso do motor. E a de cima para laminação na posição normal. Caso queira parar, aperte novamente a tecla pare. Em cima, onde podemos ver no display, é a velocidade que se encontra no motor. A velocidade 1, ela faz aproximadamente 50 cm por minuto. Ao acionar a tecla mais, vamos estar aumentando a velocidade do motor, chegando até o número 9. Nessa velocidade, ela irá laminar em média 1,80 m por minuto. No outro lado, nós temos no nosso visor, no display, a temperatura em que a máquina se encontra. Caso nós necessite aumentar a temperatura, vamos apertar a tecla mais. Ela irá aumentar a sua temperatura, chegando no máximo a 150 graus. Em seguida, ela volta para a temperatura que ela se encontra. Vamos voltar ela para 110 graus, onde que vamos fazer o teste, a laminação. E logo embaixo nós temos a tecla selecionar. Quando ela está acesa, a tecla LED fria, é para fazermos laminação a fria. Queremos fazer laminação a quente, vamos apertar a tecla selecionar. Ela irá acender o LED aquecimento e quando ela chegar na temperatura que nós regulamos em 110 graus, ela irá acender esse LED verde, indicando que a máquina está aquecida. Do outro lado da máquina, nós temos a chave uma face, para aquecimento uma face, quando for fazer somente um lado, e duas faces, para fazer laminação com as duas bobinas, dos dois lados. Do tirante, nós vamos colocar de um lado o suporte de plástico. Com a chave Phillips, vamos apertar bem para que ele não venha mover do tirante, para que ele fique bem fixo. Vamos colocar o suporte de alumínio e a bobina. Vamos colocar a bobina superior. Se vocês olharem, o tirante ele encaixa exatamente nessa posição. Então vamos ver a posição de pôr a bobina. Lembrando que sempre o lado que colocamos a mão no plástico é o lado que vai ficar apoiado no cilindro de silicone. Esse lado protegido, o lado de dentro do plástico,
é o lado que se encontra a cola. Então, ele vai ficar esse lado de fora apoiado no cilindro. Vamos pôr nessa posição e não assim. Colocamos então a bobina. Na outra ponta, o suporte de alumínio. E por último, o outro suporte de plástico. Importante que nós apoiemos bem, apertamos bem fixa a bobina para que ela não venha soltar do suporte e vamos então apertar o suporte plástico também bem firme para que ele não venha soltar bambeando a bobina. Vamos encaixar a bobina superior então na máquina. Posição, o lado de fora apoiando os cilindros. Vamos encaixá-la. Agora, encaixando do outro lado. É obrigatório que se passe atrás do tubo rotativo o filme de BOPP, ficando nessa posição. Agora vamos colocar a bobina inferior. No mesmo processo foi a montagem com a de cima. E lembrando que sempre o lado que colocamos a mão é o que vai ficar encostado no cilindro de silicone. Vamos encaixá-la dos dois lados. Vamos levantar a bandeja da frente para que possamos então passá-la também atrás do tubo rotativo. Vou ligar o motor. Desligo o motor, acabei de passar. E vou encostar junto com a de cima, com a superior. Volto a bandeja da frente na posição normal e vou usar um papel ou uma mala como introdutor para poder passar então a laminação. Ligo o motor na posição normal. Após acabar de introduzir, vou desligar o motor. Observe que eu deixei a folha parada entre os cilindros. É necessário que sempre deixem a folha, considerado como mala, parado entre os cilindros, para que possamos deixar os cilindros protegidos para o aquecimento da máquina. Vamos pôr então a chave em duas faces. Vamos mudar a chave seleção para quente e vamos aguardar a temperatura chegar a 110 graus. Assim que ela chegar aos 110 graus, ela irá acender o LED verde como aquecida. Vamos aguardar. A temperatura chegou na que nós regulamos 110 graus. Observe que a LED aquecida verde acendeu. Então vamos fazer a laminação em uma folha para fazer o teste na temperatura se está de acordo com o meu material. Lembrando que a temperatura varia de acordo com a espessura e a qualidade do papel. Vamos acionar a chave motor na posição normal e vamos então introduzir a folha. Aqui encontramos o margeador, pode se regular de acordo com a necessidade do tamanho de sua folha. É importante que
todo o tirante esteja girando, como vocês podem observarem aqui. Aqui temos a regulagem dele. Caso fiquem rugas aqui no cilindro, podemos dar um pouco de pressão, mas ele tem que continuar girando. Não pode girar apenas a bobina no suporte. Acabamos de passar a laminação. Vamos pôr uma folha para poder pararmos ela entre os cilindros. Desligamos o motor. E então vamos fazer o teste na laminação. Para fazer esse teste, é importante que nós não deixamos nenhuma margem do filme. Observe que não ficou margem. E vamos tentar descolar. Ficou bem aderida. Observe que ficou bem colada. Caso não tivesse aderido bem, poderíamos fazer duas coisas. Primeiro, aumentar a temperatura, por mais temperatura para aderir melhor, ou de acordo com o estilo do seu papel, você poderá entrar em contato com o seu fornecedor de bobina e ver uma bobina ideal apropriada para ele. Aqui estamos usando o BOPP normal, convencional. Observamos que ficou excelente a laminação. Então vamos voltar, vamos continuar então a nossa laminação. Vamos acionar a chave motor na posição normal. E podemos continuar fazendo as nossas laminações. Caso deseje, poderá aumentar ou diminuir a velocidade do motor. Observe que em poucos instantes fizemos várias laminações. Vamos parar a máquina novamente. Vamos pôr a mala entre os cilindros. Desligue o motor. Pronto, está feita as suas laminações. Vamos fazer agora a laminação em uma face. Observe que tiramos a bobina inferior, ficamos somente com a bobina superior. Vamos desligar a chave, passando ela para uma face. E agora, vocês observarem, tanto a mala quanto o papel a ser laminado, ele deve ser maior do que a bobina, maior do que o plástico, de ambos os lados. Por quê? Quando é com as duas bobinas, um plástico adere no outro. E neste caso, que é somente um plástico, se o papel for menor, o plástico, ali o BOPP, irá colar no cilindro de silicone. Vamos então pôr na velocidade 5. Vamos acionar a tecla na posição normal. E o papel tem que estar encostado um no outro, para que ele não venha colar no cilindro. Então, acionando a tecla normal.
vamos dar sequência então às laminações. Lembrando que o papel sempre tem que ser maior do que a bobina de BOPP. Sempre apoiado, bem encostado. E agora eu vou colocar a mala, na qual iremos parar a máquina. Vamos parar, desligar o motor e vamos tirar a laminação que fizemos em uma face. De um lado sem laminação, somente uma face. Agora vamos laminar o lacial, tamanho ofício, espessura 0,5, 125 micras. Colocamos a temperatura em 120 graus, velocidade do motor vamos abaixar para a velocidade 2. Lembrando que sempre o lado selado do plástico, o lado que ele é colado, é o lado que vamos introduzir na máquina. A máquina já está aquecida, a temperatura 120 graus. Caso for fazer alguma plastificação com gramatura maior ou o papel da gramatura maior, é necessário que venha aumentar a temperatura de acordo com a sua necessidade. Daí a plastificação, tamanho ofício 0,5. Caso necessitasse aumentar a temperatura, apenas vir na tecla mais e aumentar a temperatura. Observe que ela apagou o LED verde, indicando que ela ainda não está na temperatura que regulamos. Se caso voltássemos para 120, ela já estaria então aquecida.